A ayahuasca e a expansão da consciência. O que realmente acontece com a nossa consciência quando ela entra em contato com esse psicodélico milenar? Por que milhares de pessoas relatam experiências tão diferentes, tão profundas e muitas vezes até desconcertantes? Alguns descrevem a sensação de serem absorvidos pelo próprio universo, onde já não existe mais o eu, nem o outro. Apenas uma presença infinita, silenciosa e absoluta. Outros relatam encontros com seres inteligentes, entidades que parecem ensinar, curar ou revelar segredos esquecidos sobre a própria existência. Pessoas relatam ver todo o filme da sua vida passando diante da sua mente. Outras têm encontro consigo mesmo e dialogam por horas. Outras revivem momentos do passado. E há também aqueles que experimentam o colapso total da própria realidade, onde toda a vida se mostra como uma ilusão, um grande teatro da consciência. Mas afinal, o que está por trás de tudo isso? Existe uma explicação científica, neurológica, espiritual? Ou tudo não passa de uma grande viagem sem sentido? Então, fica comigo até o final, porque o que você vai entender hoje pode transformar para sempre a sua percepção sobre o que é a realidade, quem é você e qual é, de fato, o papel da sua consciência nesse jogo que chamamos de vida. Ayahuasca e o código neural da realidade. O que é exatamente a realidade que percebemos? Essa pergunta, que parece pertencer apenas à filosofia, ganha contornos concretos quando atravessada pelos efeitos da ayahuasca sobre o cérebro humano. Será que o que chamamos de real é apenas uma interpretação biológica de códigos neurais? E mais inquietante ainda, o que acontece quando esses códigos são reorganizados? Pesquisas recentes mostram que a ayahuasca não atua apenas em níveis superficiais da percepção. Seu impacto vai muito além de gerar visões, sensações estranhas ou introspecção emocional. Ela age diretamente nos circuitos de codificação da realidade. Mas o que isso significa na prática? O cérebro humano, em seu funcionamento ordinário, segue padrões relativamente fixos de organização. As redes neurais se articulam como se seguissem uma lógica linear, determinística. Isso é o que mantém nossa percepção estável, coerente, funcionando como uma interface adaptativa com o mundo exterior. Só que esse modelo de funcionamento não é absoluto, é apenas uma possibilidade entre muitas. Quando a ayahuasca entra em cena, ela se acopla principalmente aos receptores serotoninérgicos 5-HT2A, que estão profundamente envolvidos na modulação da percepção, da cognição e dos estados conscientes. Mas a pergunta essencial é: o que realmente acontece quando esses receptores são ativados de maneira intensa e sustentada, como ocorre sob o efeito da ayahuasca? O neurocientista Gustavo Deco, da Universitat Pompeu Fabra, na Espanha, vem estudando estados de consciência alterada sob a perspectiva das redes neurais complexas. Ele sugere que a mente, sob o efeito de psicodélicos como a ayahuasca, acessa um estado que a física chama de criticidade. Mas o que é esse estado? Estados críticos são pontos de transição entre dois estados opostos de um sistema físico. Imagine a água prestes a se transformar em vapor. Nesse exato ponto, ela não é mais líquida nem totalmente gasosa. Ela está em um estado de máxima complexidade, onde pequenas variações geram grandes efeitos. O cérebro, segundo Deco, também funciona assim sob o efeito da ayahuasca. Ele sai de um regime de estabilidade, previsibilidade e linearidade para um regime caótico, não linear, onde padrões novos emergem a partir de conexões que normalmente não acontecem. Por que isso importa? Porque nesse estado, a consciência deixa de ser um processo preso à interpretação lógica e sequencial da realidade e passa a operar de maneira fractal, autossimilar, interconectada, onde uma única percepção pode se desdobrar em múltiplos níveis simultaneamente. É exatamente por isso que quem toma ayahuasca relata frequentemente que percebe tudo acontecendo ao mesmo tempo,
como se estivesse dentro de uma arquitetura infinita de padrões, símbolos e informações. Mas o que são esses padrões? Eles são reais ou são simples alucinações do cérebro em colapso? E essa pergunta, talvez, seja o ponto central do debate moderno sobre consciência. Afinal, se o cérebro é apenas um intérprete de realidade e não sua fonte, então alterar sua organização neural não cria uma ilusão, mas remove filtros, abrindo espaço para a percepção de realidades que estão fora do alcance do nosso estado comum de consciência. A afirmação de Gustavo Deco na revista Nature Reviews Neuroscience em 2021 é contundente e provocadora. Ele diz que a consciência humana parece funcionar permanentemente em um limiar entre ordem e caos, e que essa capacidade de transitar entre esses dois extremos é exatamente o que permite a flexibilidade cognitiva, a criatividade e, talvez, o próprio sentido de existir. Se isso for verdade, então o que a ayahuasca faz não é bagunçar o cérebro. Ela ativa intencionalmente um estado onde a mente se aproxima da própria matriz que gera a realidade, onde a percepção não é mais uma linha reta, mas um holograma, um campo multidimensional de possibilidades que colapsam em tempo real na experiência do sujeito. Mas a pergunta inevitável vem em seguida. Isso é apenas neuroquímica ou existe algo além? Se os receptores serotoninérgicos são apenas portas, o que há do outro lado dessas portas? E é exatamente aí que o debate sai da neurociência clássica e entra diretamente na física da consciência. A biologia do invisível, comunicação quântica nas células sob a ayahuasca. Será possível que a consciência não seja um subproduto do cérebro, mas sim uma propriedade fundamental do próprio universo, acessível através de estruturas biológicas específicas? E, se isso for verdade, a ayahuasca seria uma chave para acessar esse campo oculto de informação. Por décadas, essa hipótese foi tratada como pseudociência. Mas isso mudou radicalmente com os trabalhos do físico e anestesiologista Stuart Hameroff, da Universidade do Arizona, em parceria com o matemático Roger Penrose, vencedor do Prêmio Nobel de Física. Juntos, eles propuseram a teoria orquestrada da redução objetiva, conhecida como Orchestrated Objective Reduction, ou simplesmente Orchestrated OR. Mas o que isso significa? Eles defendem que estruturas internas das células, chamadas microtúbulos, que até então eram vistas como simples elementos estruturais, na verdade possuem propriedades que permitem estados de coerência quântica. E aqui surge a grande pergunta: o que é coerência quântica? E por que isso tem a ver com a ayahuasca e a expansão da consciência? Coerência quântica é um estado em que partículas, sistemas ou campos mantêm uma interconexão instantânea, funcionando como um único sistema, mesmo que estejam separadas no espaço. Em laboratório, isso já foi demonstrado com partículas subatômicas, mas Stuart Hameroff defende que esse fenômeno também ocorre, em escalas biológicas, dentro dos microtúbulos dos neurônios. Se isso for verdade, a consciência não seria um processo puramente eletroquímico, como sugere a neurociência materialista, mas sim um fenômeno híbrido, onde o biológico e o quântico se encontram. Isso por si só já é revolucionário. Mas a implicação mais profunda surge quando se observa como estados alterados, como os induzidos pela ayahuasca, poderiam amplificar essa coerência. Mas como isso aconteceria? A ayahuasca, ao interagir com os receptores serotoninérgicos, não afeta apenas a superfície do cérebro. Ela gera uma sincronia neural tão intensa que é capaz de reduzir os ruídos de fundo da atividade elétrica cerebral, permitindo que sinais sutis, normalmente invisíveis, se tornem evidentes. É como se o cérebro, que normalmente opera em um estado de baixa coerência, passasse subitamente a funcionar como um único campo, hipercoeso, onde as conexões não são mais locais, mas não locais. O próprio Stuart Hameroff afirmou que psicodélicos como a ayahuasca
podem estar diretamente modulando esses processos quânticos nos microtúbulos. E ele é direto. A consciência, segundo ele, não surge do cérebro. Ela já existe. O cérebro é apenas um modulador, um amplificador, um tradutor temporário de um campo muito maior, que está além do espaço, além do tempo, além da própria biologia. Mas a questão que surge imediatamente é desconcertante. Se a consciência é um campo universal, então o que somos de fato? Somos corpos com consciência ou consciências temporariamente acopladas a corpos? E se somos consciências, por que temos essa impressão tão consistente de sermos indivíduos separados, isolados, desconectados uns dos outros? A ayahuasca, segundo essa linha de pesquisa, não gera alucinações. Ela desativa filtros. Ela reduz o ruído do sistema neural, permitindo que a mente acesse não apenas memórias internas, mas também camadas profundas de informação que não pertencem ao indivíduo isolado, mas ao próprio campo da consciência universal. Quando relatos de pessoas sob efeito de ayahuasca descrevem encontros com inteligências não humanas, comunicação com entidades, percepção de outras realidades ou acesso a informações que não poderiam saber, a ciência convencional tende a chamar isso de delírio. Mas dentro do modelo da consciência quântica, isso pode ser exatamente o oposto de delírio. Pode ser a primeira vez em que esses indivíduos estão de fato acessando a realidade como ela é, sem o filtro limitante da mente ordinária. E essa talvez seja a pergunta mais incômoda de todas. Será que o que chamamos de realidade não passa de uma versão extremamente limitada, editada e empobrecida de algo muito maior, mais vasto e mais complexo? E se isso for verdade, viver permanentemente dentro desse filtro não seria, paradoxalmente, a maior alucinação de todas? O que a ayahuasca revela, à luz da neurociência avançada e da física contemporânea, não é simplesmente uma experiência mística, nem um colapso do sentido. É talvez o primeiro vislumbre de que a consciência humana não é um acidente biológico, nem um epifenômeno da química cerebral, mas sim um fragmento ativo, vibrante e integrado de uma consciência cósmica que estrutura, sustenta e gera a própria realidade. Estados hiperlúcidos, quando a consciência ultrapassa o próprio cérebro. O que define a fronteira entre lucidez e delírio? Será que estados alterados de consciência são necessariamente formas de desorganização mental? Ou, paradoxalmente, poderiam ser estados de hiperorganização, onde a mente acessa níveis de clareza e processamento que transcendem o funcionamento biológico comum? Essa pergunta tem desafiado não só a psicologia, mas também a neurociência moderna. E as respostas começam a apontar para um território que poucos ousaram cartografar: o da hiperlucidez induzida por enteógenos, especialmente pela ayahuasca. Ao contrário do senso comum, que associa experiências com psicodélicos à confusão, perda de senso crítico ou desorientação, relatos recorrentes de usuários e pesquisas neurocientíficas vêm revelando um fenômeno oposto. Durante estados profundos induzidos pela ayahuasca, muitos relatam que nunca pensaram com tanta clareza, que nunca processaram informações com tanta velocidade e que jamais acessaram uma visão tão ampla da existência. Mas como isso é possível? Se a ayahuasca altera profundamente os padrões elétricos e bioquímicos do cérebro, não deveria haver uma redução da capacidade cognitiva, como ocorre com substâncias depressores ou dissociativas? E é exatamente essa contradição que levou o neurocientista Dr. Robin Carhart Harris, do Imperial College London, a investigar o fenômeno. Ao mapear o cérebro de voluntários sob efeito de ayahuasca e outros psicodélicos através de ressonância magnética funcional e magnetoencefalografia, ele encontrou algo surpreendente. Ao contrário de um cérebro chapado, o que se observava era um aumento massivo da conectividade entre áreas que normalmente não se comunicam. E mais, as ondas cerebrais de alta frequência, associadas a estados de concentração,
criatividade e processamento intenso ficavam mais coerentes, mais sincronizadas. Mas o que isso significa na prática? Significa que o cérebro não entra em colapso, mas em expansão. Ele abandona temporariamente o modo de processamento linear, sequencial, que usamos na vida cotidiana, e adota um modo paralelo, holístico, onde diferentes redes neurais trabalham juntas, como um único sistema integrado. Dr. Carhart Harris é enfático ao dizer, em seu artigo publicado na revista Neuropsychopharmacology em 2022, que esses estados não podem ser classificados como alucinatórios no sentido patológico. Pelo contrário, representam uma forma de cognição profundamente organizada, que transcende o pensamento linear comum. Isso nos obriga a uma reflexão desconfortável. Será que o modo de funcionamento da consciência cotidiana é, na verdade, uma versão limitada, uma redução operacional de um potencial muito maior? Será que o cérebro, em seu estado padrão, funciona mais como um filtro da realidade do que como seu revelador? Essa hipótese, defendida por nomes como Aldous Huxley, desde os anos 1950, ganha agora embasamento neurocientífico robusto. A mente, quando livre dos filtros adaptativos do ego e dos circuitos de controle cognitivo, não mergulha no caos, como se pensava. Ela sobe para um patamar de processamento hiperlúcido, onde é capaz de integrar informações sensoriais, emocionais, cognitivas e até existenciais de maneira simultânea, interconectada e veloz. E aqui surge uma pergunta inevitável. Se essa hiperlucidez não é um defeito, mas sim um modo alternativo e talvez mais avançado de funcionamento, por que não vivemos assim o tempo todo? A resposta parece estar na própria arquitetura da consciência biológica. O cérebro, como órgão de sobrevivência, prioriza o funcionamento econômico, linear, focado. O cérebro não quer gastar energia. Viver permanentemente em estado hiperlúcido seria energeticamente insustentável, além de nos desconectar das demandas práticas do mundo físico. No entanto, o que a ayahuasca parece oferecer não é apenas uma fuga da realidade, mas uma oportunidade de experimentar, mesmo que temporariamente, o que a mente é capaz de ser, quando não está limitada pelos mecanismos de compressão cognitiva da vida cotidiana. Essa expansão não é só cognitiva, é perceptual, emocional, espiritual. E é ela que abre caminho para um dos fenômenos mais reportados nas experiências com ayahuasca. A percepção direta de que não somos seres isolados dentro de corpos, mas manifestações temporárias de um campo de consciência que transcende o próprio espaço-tempo. A consciência do cosmos, a experiência de ser o universo, observando a si mesmo. Quem somos nós, realmente? Somos indivíduos, organismos separados, seres conscientes isolados vivendo breves trajetórias biológicas? Ou será que essa percepção de separação é apenas uma ilusão, uma construção emergente de um sistema neural que, por razões adaptativas, precisou criar a ficção do eu? Essa pergunta, que atravessa milênios de filosofia e espiritualidade, ganha uma contundência quase insuportável quando observada à luz das experiências com a ayahuasca. E mais do que uma questão teórica, ela se torna uma vivência direta, inquestionável, experimentada visceralmente por milhares de pessoas que, ao mergulhar nos estados ampliados proporcionados pela medicina, relatam algo profundamente inquietante: a dissolução do eu individual. Mas o que isso significa? Não se trata de uma metáfora nem de um insight poético. Trata-se de uma percepção crua, direta, brutal, às vezes aterradora, às vezes libertadora, de que o que chamamos de eu não é uma entidade real, mas uma construção temporária sustentada por processos cognitivos específicos. E quando esses processos são suspensos, o que sobra não é o vazio, não é o nada. O que sobra é tudo.
É neste ponto que entra a perspectiva do físico e cosmólogo Menas Kafatos, que ao longo de sua carreira tem defendido que a consciência não é um produto do cérebro, nem uma anomalia emergente da matéria. Para ele, consciência é uma propriedade fundamental do próprio universo. Em seu livro The Conscious Universe, 2017, ele afirma sem rodeios: consciência é um campo universal. Ela não surge, ela é. O universo é um processo autoconsciente em evolução. E aqui, então, surge a questão que redefine completamente nosso entendimento de realidade. Se a consciência é o próprio tecido do universo, então o que somos nós? A resposta, segundo relatos consistentes de experiências com ayahuasca, é desconcertante. Somos o próprio universo experimentando a si mesmo a partir de um ponto de vista localizado. Essa percepção não é filosófica. Ela é vivencial. Muitos relatam que, em dado momento da experiência, toda a distinção entre o eu e o outro desaparece. Não há mais sujeito e objeto. Não há mais observador e observado. Há apenas um campo infinito de presença, consciência pura, onde tudo o que existe é um fluxo contínuo de informação, energia e percepção, se desdobrando em infinitas formas e manifestações. Mas por que isso acontece? A neurociência tenta explicar que, sob o efeito da ayahuasca, há uma desintegração dos circuitos responsáveis pela construção da narrativa do eu, localizados especialmente na rede de modo padrão, Default Mode Network. Quando essa rede colapsa temporariamente, a percepção de separação desaparece. Porém, essa é apenas a explicação mecânica. O que permanece além dela é a possibilidade radical de que a consciência individual seja uma miragem, e que o que somos, na essência, é simplesmente consciência sendo, consciência observando, consciência se reconhecendo através das formas, dos seres, dos mundos. Essa experiência, muitas vezes descrita como unitiva, não é uma fantasia induzida. Ela ecoa os princípios fundamentais de diversas tradições místicas, de correntes do Vedanta, do taoísmo, do budismo Dzogchen, até as cosmologias indígenas das Américas, que desde sempre afirmaram que tudo está interconectado, que não há separação entre ser humano, natureza, cosmos e espírito. E talvez o mais desconcertante é que essa percepção não nasce de uma crença, nem de um dogma. Ela nasce da suspensão temporária da ilusão da separação. E uma vez vista, nunca mais pode ser completamente esquecida. A pergunta final é inevitável. Se essa é a verdade estrutural do universo, se somos de fato o cosmos olhando para si mesmo através de cada ser, por que vivemos como se fôssemos separados, isolados, condenados à solidão existencial? E talvez a resposta seja igualmente desconcertante, porque essa ilusão não é um erro. Ela é uma ferramenta evolutiva. É ela que permite que o universo experiencie a si mesmo de forma localizada, limitada, para depois, através de estados como os que a ayahuasca proporciona, lembrar que, no fundo, nunca houve separação alguma. A desprogramação da mente, quando toda a realidade desmorona. O que de fato é a realidade? Aquilo que chamamos de mundo, de identidade, de história pessoal, isso tudo é real? Ou seria uma construção, um conjunto de códigos perceptivos rodando dentro de um sistema cognitivo projetado, não para revelar a verdade, mas para garantir nossa adaptação biológica? Quando alguém ingere ayahuasca, essa não é apenas uma pergunta filosófica. Ela se torna uma experiência concreta, visceral. Porque tudo aquilo que antes parecia sólido, confiável e estável, começa a se desintegrar diante dos próprios olhos da consciência. E aqui não estamos falando de ilusões visuais, mas da desconstrução profunda dos próprios alicerces que sustentam aquilo que chamamos de eu e mundo. O que realmente colapsa não são os objetos externos, mas os códigos invisíveis que organizam a percepção. A ideia de ser um indivíduo, com um nome,
nacionalidade, gênero, profissão, gostos, memórias. Tudo isso é percebido de repente como um sistema de símbolos, como scripts mentais rodando dentro de uma interface que chamamos de mente. E essa não é uma interpretação mística. Esse entendimento encontra eco direto na ciência cognitiva contemporânea. O cientista Donald Hoffman, professor da Universidade da Califórnia, tem defendido, com base em rigorosos modelos matemáticos, que aquilo que percebemos como realidade não é de fato a realidade. Em seu livro The Case Against Reality, publicado em 2019, ele afirma categoricamente que a percepção que temos do mundo não é uma janela para a realidade objetiva, mas uma interface projetada para maximizar nossa sobrevivência. A realidade real permanece oculta. Isso significa que todos os objetos, formas, cores, sons e até a própria percepção do corpo e da identidade são atalhos evolutivos. São ícones de uma interface, assim como os aplicativos no visor de um smartphone. Você toca o ícone da câmera, mas aquilo não é a câmera. É apenas uma representação. O que está acontecendo nos circuitos internos do aparelho é algo completamente diferente, invisível, inacessível para o usuário comum. A ayahuasca, de certa forma, quebra essa interface. Ela permite que a consciência perceba que os objetos do mundo não são o mundo, que o eu não é uma entidade fixa, mas um processo de automodelagem contínuo, rodando sobre estruturas neurológicas que, por sua vez, são sustentadas por códigos ainda mais profundos e talvez não locais. Mas por que isso acontece? Por que a ayahuasca desprograma a mente? A resposta parece estar na maneira como ela altera profundamente os padrões de funcionamento da rede de modo padrão do cérebro, que é responsável pela construção do senso de self, pela narrativa autobiográfica e pela manutenção da distinção entre sujeito e objeto. Quando essa rede é desativada temporariamente, não há mais o eu olhando para o mundo. Há apenas percepção pura, sem filtro, sem categorização, sem rótulo. E nesse momento, aquilo que parecia sólido se revela como fluxo, como informação vibratória se organizando de maneira temporária em padrões que só fazem sentido dentro da estrutura do cérebro humano. A percepção do corpo se dissolve. A percepção do tempo colapsa. A própria ideia de estar em algum lugar se desfaz. E o que surge no lugar é muitas vezes uma consciência desnuda, sem fronteiras, sem nome, sem forma, mas paradoxalmente mais real do que qualquer realidade experimentada antes. O impacto psicológico desse processo não pode ser subestimado. Porque uma vez que você percebe que tudo aquilo que acreditava ser você mesmo, seu nome, sua história, sua profissão, seu gênero, sua nacionalidade, é apenas um construto, uma máscara, um avatar dentro de um jogo perceptivo, então a pergunta que surge é inevitável. Quem ou o que eu sou, de fato? Não há uma resposta verbalizável, porque qualquer resposta que tente se transformar em conceito imediatamente se torna mais uma camada da própria ilusão. A única resposta possível é experiencial. Você não sabe quem é. Você é. Mas então surge outro questionamento inevitável. Se a realidade perceptiva é uma interface, o que há por trás dela? E aqui as respostas começam a tocar territórios que a ciência, a filosofia e as tradições místicas têm tentado explorar há milênios. O que aparece nas experiências com ayahuasca não é uma realidade objetiva no sentido materialista, mas sim um campo vibratório de informação pura, de consciência auto-organizada, que se manifesta em padrões geométricos fractais, luzes, sons e, às vezes, entidades inteligentes, cuja existência permanece um dos maiores enigmas da psicologia transpersonal. Esse colapso da realidade não é apenas filosófico. Ele é profundamente emocional, porque junto com ele também desmoronam crenças arraigadas,
traumas antigos, condicionamentos culturais e familiares. Tudo aquilo que você pensava ser real, seus medos, seus desejos, suas culpas, se revela muitas vezes como construções arbitrárias, como programas rodando dentro de uma arquitetura psíquica projetada para operar dentro dos limites da espécie humana. E quando esses programas são vistos pelo que são, eles começam a se desinstalar. O medo que parecia invencível dissolve. A vergonha que parecia eterna desaparece. A raiva que parecia incontrolável evapora. Porque tudo isso dependia, para existir, da crença no eu separado, na identidade fixa, na narrativa contínua da mente. Mas o que sobra quando tudo isso colapsa? Curiosamente, não sobra o vazio no sentido negativo. O que emerge é uma sensação de presença pura. O retorno. Por que nunca mais você será o mesmo? Mas então a experiência termina. O efeito da ayahuasca começa a se dissipar. O corpo retorna. A percepção do tempo volta. O espaço se reconstrói. E lentamente, a narrativa do eu começa a ser reinstalada. Mas algo é profundamente diferente. Por que nunca mais se é o mesmo depois de uma experiência com ayahuasca? A resposta é simples, mas radical. Porque uma vez que você percebeu que a realidade, tal como você a conhecia, era uma construção, não há como esquecer. Não há como desver o que foi visto. O impacto não é apenas emocional ou psicológico, é ontológico. A estrutura da própria realidade foi modificada na sua percepção. Aquilo que antes parecia sólido, real, absoluto, o mundo, as relações, as metas, os medos, os desejos, agora se apresenta como uma encenação, como um palco sobre o qual a consciência projeta seus próprios conteúdos. Isso não significa que a vida se torna inútil, vazia ou sem sentido. Pelo contrário, muitas vezes, o que surge é uma profunda reverência pela experiência de estar vivo, sabendo que isso é uma manifestação temporária da consciência. Surge um amor radical pela existência, pela impermanência, pelo simples fato de ser. Mas há também desafios. Porque retornar a um mundo onde as pessoas seguem operando dentro da ilusão da separação, da identidade fixa e da busca desenfreada por validação, status e controle, pode ser profundamente desconfortável. Como dialogar com um mundo que não percebe que está sonhando? Carl Jung, que passou sua vida inteira estudando os processos do inconsciente, sintetizou isso com uma clareza desconcertante. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. O que a ayahuasca faz em sua essência é justamente isso. Ela ilumina as partes da psique que estavam ocultas. Ela torna consciente aquilo que antes era inconsciente. E ao fazer isso, ela quebra o ciclo do destino, do condicionamento, da repetição. O pós-ayahuasca não é apenas um retorno, é um renascimento. Porque o que retorna não é mais o mesmo ser que partiu. Muitas pessoas relatam que não são as mesmas depois da ayahuasca. As estruturas cognitivas, emocionais e até biológicas foram reorganizadas. A percepção da realidade foi recalibrada. E a partir desse ponto, a vida deixa de ser apenas uma sequência de acontecimentos externos e se torna uma jornada interna de autodescoberta contínua. Mas isso também traz uma responsabilidade. Porque uma vez que se vê, não se pode mais fingir que não viu. A consciência, agora expandida, exige coerência. E viver com essa coerência, em um mundo que opera dentro da incoerência do ego coletivo, é por si só uma prática espiritual permanente. No fim, o que a ayahuasca oferece não é uma resposta pronta, nem uma salvação mágica. Ela oferece uma janela. Uma janela para perceber que aquilo que você chamava de realidade era apenas um modelo, uma construção. E uma vez que você atravessa essa janela, entende que tudo o que buscava do lado de fora, paz, amor, liberdade, sentido, estava desde sempre do lado de dentro. É importante lembrar que experiências como essas não são brincadeira, nem entretenimento.
A ayahuasca não é uma substância recreativa. Ela é uma tecnologia ancestral de expansão da consciência, que deve ser utilizada com responsabilidade, respeito e, acima de tudo, acompanhada por pessoas sérias, experientes, que conhecem profundamente tanto os aspectos espirituais quanto os cuidados físicos, psicológicos e emocionais necessários para esse tipo de mergulho interno. Buscar conhecimento, orientação segura e ambientes preparados faz toda a diferença. Afinal, quando você acessa realidades tão profundas, não há como voltar o mesmo, e nem deveria. Porque esse, talvez, seja o verdadeiro sentido de tudo isso. Lembrar quem você realmente é.